Irmãos, gostados com a paz do Senhor? E nosso estudo de hoje vamos falar sobre ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Irmãos, no mundo corrompido que nós vivemos, a partir do momento que o homem pecou, ele deixou de ser uma pessoa boa e passou a ser uma pessoa que tem tendência a fazer o mal. Ele passou a ser mal pela natureza pecaminosa dele. É possível buscar a paz e fazer o bem? Se a natureza do homem é má, é possível, é possível. E é isso que nós vamos aprender. Introdução. A presente lição enfatiza os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo na sua ação de obediência em ser um agente promotor da paz e de perseverar em fazer o bem. Quem que deve ser o agente da paz? Os cristãos. Por quê? Porque eles têm princípios. E onde estão esses princípios? Estão na própria palavra de Deus. O significado de paz. A palavra paz é representada no Antigo Testamento hebraico, principalmente pela raiz substantiva shalom. Quando vocês ouvem falar assim, Deus shalom, Deus de paz. E no Novo Testamento grego, pela raiz substantiva eirene, a ideia geral é de bem-estar. A ideia geral de paz significa bem-estar. Irmãos, o que é paz? Por que quando a gente fala de paz, sempre aparece uma pombinha? Ou mostra pombos voando, alguma coisa assim. Inclusive na lição mostra pombos ou pássaros voando. Por quê? Sempre que se usa pombo para falar de paz é porque quando as águas estavam baixando, Noé soltou 2 pássaros, um corvo. O corvo foi embora e não voltou mais. Por quê? Porque tinha muita carniça e ele estava confortável. A pomba não, a pomba saiu, não achou povo, voltou, Noé esperou mais um tempo, soltou ela, ela foi, voltou com a amiga, depois soltou ela, ela foi e ficou. E Noé deduziu que, olha, está tranquilo, a gente pode sair. Primeiro símbolo de paz. E depois, quando Deus manifesta Jesus ao homem, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de pombo. Por isso, sempre quando se fala de paz, as pessoas mostram um pombo, justamente por causa dessas 2 passagens. Mas na opinião de você, o que de fato significa paz? A gente já sabe que o significado geral de paz é bem-estar. Tem outras explicações para o significado de paz? Definição de dicionário, não é definição da Bíblia, é definição de dicionário. Paz é estado de tranquilidade ou harmonia, ou pela ausência de conflitos ou violência. Aí eu pergunto, será que o mundo está em paz? O mundo hoje está tranquilo? O mundo está harmônico? O mundo não tem conflito nem violência? Definição de dicionário. A paz é tranquilidade, harmonia, ausência de conflito ou violência. Mas vamos mergulhando dentro da palavra de Deus e entender a definição verdadeira de paz. O que é paz? Paz pessoal. Refere-se a um estado interno de tranquilidade, serenidade e equilíbrio emocional. Irmãos, a primeira paz que precisa existir é a paz pessoal. É a paz dentro de nós. Porque se nós não tivermos paz dentro de nós, como que a gente vai conseguir levar paz em algum lugar? Ou transmitir paz no ambiente que nós estamos? Então, a paz primeiro precisa estar dentro de cada um de nós. Paz social, ou aquela paz que Jesus disse, tem de paz com todos os homens. Paz social relaciona-se à harmonia e à cooperação dentro de uma comunidade ou sociedade. Só que para isso ocorrer, precisamos de ter o primeiro ponto, paz pessoal. Tendo paz pessoal, tendo paz social, a gente poderia chegar numa paz internacional, paz entre as nações. E as nações estão em paz hoje, está tudo tranquilo, está tudo sossegado com as nações? As nações estão uma com medo da outra, porque antigamente a guerra era com espada, hoje ela é nuclear. Então, o mundo hoje, ele não está em paz. E para quem lê a Bíblia, entende perfeitamente porque o mundo não está em paz. A paz vem de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas,
Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, o imperador daquela época era Nero. Irmãos, Nero foi um dos imperadores mais sanguinários da história. Ele torturava tantos cristãos que ele fazia cristão de vela fumana. Sabe o que isso significa? É amarrar o cristão num poste e colocar fogo embaixo dele e ele ficar queimando as pessoas passando e vendo aquilo ali. Quem fazia isso? Nero. E Paulo falou para os cristãos enfrentar Nero. Vamos partir para cima do Nero, vamos guerrear com Nero. Foi isso que Paulo falou? Orem por essas autoridades para que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida de paz. Irmão, de 2019 para cá, tem algumas coisas que andam me assustando. Dirigentes de igreja, obreiros, pastores, defendendo o uso de arma para se defender de quem? Eu não encontrei nenhum discípulo, nem Jesus, nem ninguém na Bíblia dizendo que o cristão precisa de arma para se defender. Mas a única arma que seja a palavra de Deus. De 2019 para cá, a coisa ficou feia. Eu não estou falando do mundo, porque o mundo sempre defendeu isso. As igrejas, dirigentes, obreiros, membros, defendendo o uso de arma para se defender. Se defender de quem? Do bandido. A gente vai ver algumas coisas que Jesus falou para os seus discípulos. Sabemos que nem sempre a paz parte somente de um lado. As melhores coisas para viver em paz com todos não falar mal de ninguém, não enfrentar ninguém, não entrar na vida de ninguém, comprar e pagar, tratar e cumprir, pensar antes de falar, saber que toda ação gera uma reação. Mas não precisa nem explicar isso aí, né? Tá? Bem claro. E o principal, irmão, de tudo, pensar antes de falar. Nós temos o costume de, eu acho, eu penso. Quando a gente acha, a gente pensa. Será que esse achar e pensar está pautado na verdade? Será que nós temos estruturado em cima de uma verdade porque eu acho, porque eu penso desse jeito? Precisamos ter cuidado com o que eu acho do que o que eu penso, porque muitas vezes nós fazemos o quê? Ferimos nossos irmãos, matamos nossos irmãos espiritualmente por causa do nosso achismo e pensamento. Paz com todos. Romanos 12:18. No que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Irmão, se depender de nós, é Paulo escrevendo aos Romanos. Se depender de você, se depender de nós, temos paz com todas as pessoas. Mateus 5,41. Se alguém obrigar vocês a andar 1 milha, vá com ele 2. Mas isso aqui é interessante, porque isso aqui foi na época que os romanos tinham um domínio muito grande sobre os judeus. E os judeus entenderam o que Jesus quis dizer: olha, se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, se um romano, qualquer cidadão romano, que chegasse num judeu e falasse para ele: vem comigo, ele era obrigado a ir, ele tinha que ir porque senão ele sofria consequências. Se um romano estivesse carregando qualquer peso, qualquer coisa, e ele encontrasse um judeu na reta e falasse: leve isso aqui para mim, ele era obrigado a levar. Aí Jesus chega para os judeus, ou para os cristãos daquela época que seguiam Jesus. Jesus diz para ele: se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, encara ele, vai para cima dele. Foi isso que Jesus falou? Vai com ele. Ele pediu para caminhar 1 milha, vai essa milha com ele e depois vai mais 1 milha, que é o que ele não pediu. É bem diferente das coisas que começou a acontecer a partir de 2019 dentro das igrejas. Bem diferente, irmãos. Jesus é o autor da paz interior. Para isso, um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Muitos querem a paz exterior, a paz com as pessoas, a paz com o mundo, mas não tem paz dentro de si mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. João escrevendo: deixe-me a paz, a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Irmão, a paz do mundo é diferente da paz de Deus. O mundo hoje está em
conflito, o mundo, as nações têm conflito. E esses conflitos que estão lá no mundo refletem dentro da igreja. Mas nós precisamos estar o quê? Apegado com Cristo, olhando para Cristo, para que nós tenhamos a paz dele dentro de nós, e não a paz que o mundo oferece. E para a gente alcançar essa paz, precisamos concentrar-nos em Jesus. É difícil encontrar paz quando nós focamos em preocupações imediatas, mas olhando para o plano da felicidade de Deus, podemos alcançar tranquilidade. Problema nós temos todos os dias, e se nós focarmos no nosso problema, nos preocuparmos com os nossos problemas, a gente desfoca de Jesus. E quando nós desfocamos de Jesus, a paz começa a ir embora. Então a primeira coisa, se nós queremos ter paz interior dentro de nós, precisamos focar em Jesus. O povo, quando saiu do Egito, Jesus mandava um maná do céu para eles, o alimento deles. E aquele alimento era só para aquele dia. E o povo começou a fazer o quê? Começou a ficar preocupado de não ter no outro dia. Aí o que eles faziam? Eles estocavam aquele alimento. E o que acontecia com aquele alimento? Bichava. Simplesmente bichava. E isso estocaram para o povo, porque o povo não estava o quê? Confiando em Deus, estavam preocupados com o outro dia. Perdoar aos outros. Encontraremos a alegria do perdão em nossa vida quando estivermos dispostos a perdoar aos outros de forma espontânea. Irmão, paz interior, perdoar. Se a gente carrega ressentimento, mágoa de alguma pessoa, irmão, sinceramente, a gente não tem paz. Principalmente quando a gente encontra essa pessoa na reta, porque a gente sente raiva, sente alguma coisa estranha pelaquela pessoa que não vem de Deus. Então perdoar aos outros de forma espontânea é uma forma da gente alcançar essa paz. Arrepender-nos e confiar em Cristo. Independente do que esteja indo bem em nossa vida, o fardo do pecado sempre nos roubará a paz. Arrependimento e perdão. Quando nós fazemos uma coisa errada, que a gente sabe que desagradou a Deus, irmãos, quando a gente não pede perdão, a gente fica perturbado. Pelo menos eu fico incomodado quando eu vejo que eu faço algo que não deveria ter feito. E eu preciso sentir esse perdão de Deus. Agora eu pergunto para a irmã, qual o pecado que não tem perdão? Aquele que não é pedido para perdoar, né? Eu deixei de... Como é que eu falasse? É aquilo que eu não vou pedir para que Deus me perdoasse o pecado. Mas o pecado... Pecado não confessado. O pecado que não tem perdão é esse que a irmã não falou. É aquele pecado que a gente não pede. Se a gente não pede perdão, como que Deus vai nos perdoar? Eu fiz um pecado gigantesco, Deus não vai me perdoar. Só se você não se arrepender e pedir. Se você se arrepender e pedir, Ele vai. Tem pecado que nós temos que confessar uns aos outros. O Pedro, se não fala a verdade, diz: confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, irmão, arrepender-nos e confiar em Cristo é uma forma da gente também buscar paz dentro de nós. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para também ter bom ânimo, pois nele temos paz. A paz genuína é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, permite nos repousar tranquilamente. E aonde nós encontramos essa paz? Em Cristo. Irmãos, imagina uma criança. A criança, quando a coisa está difícil para ele, aonde que ele vai buscar tranquilidade e paz? No colo dos pais. E quando ele chega no colo dos pais, que ele está diante dos pais dele, o que é que ele faz? Dorme. E se brincar, dorme a noite inteirinha, tranquilo. Por quê? Porque sabe que o pai dele e a mãe dele estão ali com ele. E nós buscamos paz e tranquilidade em quem? Em Deus, irmãos. João capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Como assim? Paz é estado de tranquilidade. E Jesus aqui está falando em João capítulo 16, 33, que no mundo vocês vão sofrer. Pessoas que estão sofrendo não têm paz. Mas Jesus não estava falando da paz no mundo, porque estava dizendo que no mundo vocês teriam desaflição.
Ele estava falando da paz dele, a paz que vem dele, a paz que há de dentro do nosso coração. E que é necessário, irmãos, para a gente alcançar essa paz interior. O que a gente precisa para alcançar essa paz dentro do nosso eu? Nós precisamos estar conectados em Cristo o tempo todo. Porque se nós olharmos para os nossos problemas, a gente se desconecta. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês estão com problema de saúde? Eu, por exemplo, não estou sentindo nada, mas eu tenho um stent dentro do coração e eu preciso tomar remédio todo dia. Agora, se eu ficar preocupado que o meu coração vai parar amanhã, eu vou ter paz? Só que se o meu coração parar amanhã, eu estou tranquilo, sossegado. Que hora que eu abrir os olhos, eu vou me esticar assim. Amanheceu o dia. Não, é Jesus voltando. É Jesus voltando. Porque aqueles que dormem em Cristo, é uma noite de sono. Agora, se eu perguntar, irmão, eu vou morrer agora para ter essa noite de sono? Quem está disposto? Então, irmão, é necessário cultivar uma relação pessoal com Deus se nós quisermos ter paz na nossa vida. E não é a paz do mundo. A paz do mundo é diferente da paz de Deus. Porque Jesus está dizendo, no mundo vocês terão aflição, mas tem a minha paz, tem o meu conforto. Apocalipse, quando Jesus está lá na 7ª carta, dizendo, oxalá seja quente ou seja frio, mas é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus estava falando da 7ª igreja, Laodiceia. E qual igreja que é a 7ª igreja? De qual época é essa 7ª igreja? É a igreja de hoje, é a igreja dos dias atuais. A igreja dos dias atuais, em alguns estudos teológicos que a gente faz, ela começou mais ou menos em 1800 e alguma coisa. As pessoas começaram a viver a igreja de Laodiceia. Uma igreja que se distancia de Cristo. E a partir desse distanciamento de Cristo, catástrofes também começam a acontecer no mundo. Aí eu pergunto assim, para você, se nós estamos na 7ª igreja, Laodiceia, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Se nós estamos na 7ª igreja, em qual selo nós estamos? Se nós estamos na 7ª igreja, em qual trombeta nós estamos? Catástrofe, doenças e doenças acontecendo, e as pessoas estão dizendo, não está escrito na Bíblia a coisa que vai acontecer lá na frente do Apocalipse. Irmãos, o Apocalipse ele começou a se cumprir quando Jesus subiu. Quando Jesus subiu para o céu, o Apocalipse começou. Só que o Apocalipse foi escrito no ano 100. Nós estamos na 7ª igreja. Em que selo que nós estamos? Que trombeta que nós estamos? A última trombeta Jesus volta. Pense nisso. A paz é uma virtude do fruto do Espírito. O reino de Deus é a paz. Há uma forte conexão entre a busca da paz com a busca da santidade. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o que é que o Espírito de Deus produz? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Irmãos, como cristãos, precisamos ter isso na nossa vida. Nós somos um agente de paz. Se nós somos um agente de paz, nós precisamos ter o quê? Amor. Precisamos ter o quê? Alegria. A paz nem precisa falar, porque nós somos um agente de paz. Precisamos ter o quê? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Sermos mansos. Eu já ouvi irmãos dizer assim, olha, eu sou crente, mas meu braço não é. Como eu disse para vocês, a partir de 2019 começaram a defesa de armas dentro da igreja. Aí o cara fala, chega lá na minha casa, eu sou crente, mas o meu revólver não é. Irmãos, estranho. Ter domínio próprio. E contra essas coisas não tem lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É preciso ter paz entre os irmãos. Paz entre os parentes, paz com os que presidem no Senhor, paz com Deus,
paz com a igreja, paz com os homens e paz consigo mesmo. A paz é requerida aos cristãos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, isso é profundo. Com todos quem? Sabe, com as pessoas da igreja? Lá na igreja a gente tem paz. Você tem paz com o seu vizinho? Você tem paz com o seu amigo de trabalho? Você tem paz na escola? A paz é com todos. E a paz depende de quem? Vimos agora há pouco. Se depender de vós, tem de paz. Porque muitas vezes não alcançamos a paz, porque não depende de nós, depende dos outros. Mas da nossa parte, a gente está em paz. Agora eu pergunto, isso é verdade? Precisamos olhar cada um para dentro de si mesmo. Eu sou um promotor da paz? Eu promovo a paz? Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores são pessoas que promovem paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Romanos 12, 18. Se é possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, irmão, precisamos buscar a paz e a santificação. Sem isso, nós não vamos conseguir chegar diante de Deus. Mas se depender de nós, nós precisamos promover essa paz. Nós precisamos ter paz com todas as pessoas. Os 3 pilares da paz. Primeiro pilar, união. Segundo pilar para ter paz, comunhão. Terceiro pilar, unidade. União gera força. Juntar as forças e puxar para o mesmo lado é o ideal do cristão. Irmãos, as pessoas não precisam ter comunhão, as pessoas não precisam ter unidade, as pessoas não precisam se gostar. Basta que eles tenham um objetivo. Salmo 133, verso 1. Ó quão bom e agradável que o povo de Deus viva unidos, como se todos fossem irmãos. Como se todos fossem irmãos de sangue. Comunhão. Ter as coisas em comum. Reunir-se nos mesmos lugares, participar das mesmas coisas, sem acepção de pessoas. Comunhão, irmãos, é um aprofundamento da união. É as pessoas, olha, meu irmão está precisando, meu irmão está faltando alimento na casa dele. Eu vou ajudar ele. Por quê? Porque ele precisa ter o mesmo que eu tenho. E isso acontecia quando? Acontecia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e 45. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, comunhão o teu irmão está precisando de alguma coisa? Vamos ajudar, vamos ter as coisas em comum. Porque muitas vezes nos unimos, temos a união. Vamos reformar a igreja? Vem todo mundo reformar a igreja. Mas tem alguém que veio aqui trabalhar na igreja e vai voltar para a casa dele, nem comida na casa dele para comer não tem, nem café de manhã cedo ele tomou. Temos união, mas é comunhão. O irmão está precisando. E às vezes tem gente que sabe, quando sabe, pega, se esconde para nem conversar com o irmão, porque sabe que o irmão vai pedir. Ou o irmão vai comentar que não está bem, aí vai ter que ajudar, e fica fugindo do irmão que está precisando. Por quê? Porque falta o quê? Comunhão. Eu vou explicar isso aqui, irmãos, que eu vendi a propriedade para vocês não caírem cilados de muitas igrejas por aí que faz as pessoas vender as coisas para colocar o dinheiro na igreja, tá? Cuidado, não cai nessas armadilhas não. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem. Por quê? Naquela época, os cristãos sofriam uma perseguição tão grande, que se ele fosse pego como cristão, ele perdia a sua propriedade. O Estado confiscava a propriedade dele. Ele perdia. Aí o que eles começaram a fazer naquela época? Para a gente não perder, o que a gente faz? A gente vende. E a gente divide entre nós. Vamos ter as coisas em comum. Por quê? Porque o governo não nos aceita. Então nós precisamos estar o quê? Unidos em coisas em comum. Em comum. Por isso eles vendiam. Mas não cai nessa armadilha não de vender os seus bens e dar dinheiro para a igreja, que você não vai ganhar 10 vezes mais não, né? Porque a Bíblia não garante isso para ninguém. Não garante não promete isso para ninguém. Unidade. A paz vai nos levar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, o que é unidade? Unidade
é quando todos se veem como um. Eu me vejo como o irmão Anderson. Eu me vejo como o irmão Ezequias. Isso é unidade. E como nós alcançamos essa unidade? Somente em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês. Seja completamente unido de unidade, num só pensamento e numa só intenção. Nós precisamos pensar iguais, precisamos ter a mesma intenção. Mas onde, irmãos? Em Cristo. E o que é preciso para que nós conseguimos alcançar uma unidade? É necessário que os membros da igreja cultivem valores como humildade, a paciência, o acolhimento, suportando mais aos outros com amor e mansidão. Então, nós vamos entender o que é unidade. Unidade é quando a gente está junto, é como uma única pessoa em Cristo. E para isso precisamos do quê? Humildade. Vamos pegar o irmão Valdir como exemplo. O irmão Valdir é meio chato, de vez em quando ele se descontrola na forma de falar e de agir, e aí as pessoas já ficam tudo assustadas com o irmão Valdir. Mas vamos lá. Aí o irmão Valdir ele não é humilde. Vocês vão querer o irmão Valdir por perto? O irmão Valdir é chato, é grosso. Vocês vão querer ele por perto? Não, vocês vão querer pessoas humildes por perto. E o que aconteceu? Era uma unidade. Agora já não é mais unidade, agora já é dois. O irmão Valdir isolaram o irmão Valdir porque ele é chato. Quebrou a unidade. Então nós precisamos o quê? Ser humilde. Para que sejamos um em Cristo. Mas beleza. Como nem todo mundo consegue ser humilde, uma pessoa é humilde, mas ele tem um jeito de se expressar diferente, uma forma de falar diferente, mas ele é humilde. Só que as pessoas pegam e se distanciam dele. Aí o que a gente precisa ter? Paciência com essas pessoas. Já que essa pessoa não é tão do jeito que a gente gostaria, não é que ela não é humilde, não é do jeito que a gente gostaria que fosse. O que a gente faz? A gente tem paciência com ele. Para quê? Para não quebrar essa unidade, para que a gente consiga estar unido. Por quê? Falta o quê? Humildade ou paciência. E faltou humildade, faltou paciência, a unidade ela começa a se separar. Em vez de ter unidade, já passa a duplicar. Acolhimento, irmão. O que é acolhimento? O irmão vem na igreja, passou um domingo não veio, passou a quarta-feira não veio. Pastor, porque o irmão está atrás do irmão. O que aconteceu com ele? Talvez uma pessoa sem paciência maltratou ele com uma palavra dura e ele simplesmente se afastou. Ele não se afastou de Cristo, ele se afastou da igreja. Só que se afastar da igreja acaba levando o afastamento de Cristo também. E suportar mais uns aos outros com amor e mansidão. Precisamos ser mansos. Irmão, para alcançarmos a unidade em Cristo Jesus, precisamos ser humildes, pacientes e acolhedores. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito, em uma só atitude. Nós precisamos olhar em Cristo Jesus, precisamos olhar todo mundo do mesmo jeito. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Quem promove a paz gozará de muitos benefícios. Irmãos, ó, veja aqui, esse ponto aqui, ó, 2.3. Quem promove a paz gozará de muitos benefícios. Quem busca a paz não joga lenha ou álcool naquilo que já está pegando fogo. São bem-aventurados pacificadores. Irmãos, o que é um promotor da paz? Um promotor da paz, ele media conflitos. Um promotor da paz, ele promove diálogo. Um promotor da paz, ele promove educação pela paz. E qual é o salário disso? Quanto ganha um promotor da paz? Lembra, quanto ganha um promotor da paz? Está escrito lá na tela. Leia em voz alta para o povo saber o salário. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as dará como seu filho. O que vocês acham desse salário? Vocês querem esse salário? Salário é bom, irmãos. Pessoas que promovem a paz ganham bem. Deus tratará essas pessoas como filho. E aí, tem várias passagens na Bíblia dizendo o que Deus faz pelos seus filhos.
mediação de conflito. Promotores da paz atuam como mediadores em disputa, ajudando as partes envolvidas a encontrar soluções pacíficas. Será que é isso que nós fazemos dentro da igreja quando nós encontramos um irmão meio agitado, meio reclamando, meio não gostando de algumas coisas que o pastor ou que a pastora fez? Será que a gente joga ali na fogueira ou a gente entra no meio assim, calma aí, irmão, calma aí, não é bem assim não. Como que nós, como cristãos, temos feito? Promotor da paz, ele facilita o diálogo entre diferentes grupos para promover a compreensão mútua. Aquela imagem me lembra você de alguma coisa? Lembra, né? Se Jesus não tivesse ali o que tinha acontecido com aquela mulher, ele nem falou muito, ele soltou algumas palavrinhas, calou todo mundo, com diálogo e com sabedoria. Então, o promotor da paz, ele também facilita o diálogo entre diferentes grupos para promover a compreensão mútua. O promotor da paz, ele também promove a educação, promove programas educacionais que ensinam a habilidade de resolução de conflitos e empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar de outra pessoa. Promotores da paz promovem programas educacionais que ensinam a habilidade de resolução de conflitos. Mas onde começa essa educação? Em casa. Em casa é o primeiro lugar que a educação pela paz começa. É os pais ensinando seus filhos. E muitas das vezes é ao contrário, é os filhos ensinando seus pais. E depois? Temos a igreja também. A escola também. Então, a educação pela paz, ela começa em casa. Uma lei que Jesus deixou bem clara está registrada em Mateus 7:12. Portanto, tudo que vós quereis que os outros vos façam, façais vós também, porque esta é a lei e os profetas. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo disse aos Gálatas 6, 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Irmãos, o que é não se cansar de fazer o bem? Persistência na bondade, continuar a fazer o bem, independente de obstáculos, desafio ou falta de reconhecimento. Irmãos, como é triste a gente ver uma pessoa precisando e a gente vai lá, ajuda. Aí quando a pessoa sai do sufoco, que ele está melhor, ele fala para os outros, ajudou porque quis, eu não pedi. Irmãos, isso é uma facada dentro do coração, isso dói. Mas, continuar a fazer o bem, independente do obstáculo, desafio ou falta de reconhecimento. Vou continuar ajudando. Um não reconhece, outro reconhece. Então, irmãos, independente de reconhecimento ou não, nós precisamos fazer. Porque nós não estamos fazendo para o homem. Mas o cara está mentindo, o cara está enganando. Eu sei que ele está fazendo isso, então eu não vou ajudar. Ser bom não é ser besta. Persistente na bondade, continuar a fazer o bem, independente de obstáculo, desafio, falta de reconhecimento. Compromisso com valores éticos. Manter-se fiel aos princípios da justiça, respeito e altruísmo. O que é altruísmo? Todos, independente do tamanho que a pessoa seja mal, ele também tem tendência para fazer o bem. Por mais mal que ele seja, ele tende a fazer o bem. Então, altruísmo significa tendência a fazer o bem. E o que nós precisamos? Manter-se fiel ao quê? Ao mal ou à tendência do bem? A tendência do bem. Empatia continuada. Manter-se a empatia e a sensibilidade em relação às necessidades e sentimentos das outras pessoas. Empatia é se colocar no lugar de outras pessoas. Irmãos, precisamos o tempo todo estar nos colocando no lugar de outra pessoa. E se eu tivesse com aquela necessidade? Ou se eu tivesse com aquele problema? Eu gostaria de estar sendo ajudado? Então eu vou ajudar. Vou fazer o que eu posso fazer para trazer um pouco de conforto para quem não está bem ou para quem está precisando. Pautada nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia ordena que façamos o bem, pois é um ensinamento maravilhoso e serve de exemplo e influência às demais pessoas. O apóstolo João deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus ou é de Deus. Irmãos, há pessoas que dizem,
Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. E ele não consegue praticar o bem. O apóstolo João, capítulo 3, versículo 11, está dizendo que só as pessoas nascidas de Deus fazem o bem. Então, vamos ver pessoas que fizeram o bem no século passado, inclusive morreu nesse século. Madre Teresa de Calcutá. Ela nasceu em 26 de agosto de 1910. Em 1948, aos 38 anos, ela saiu da instituição que ela trabalhava, prestando assistência às pessoas necessitadas, e começou a trabalhar de forma independente, ajudando pessoas vulneráveis. Em 1979, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz e morreu dia 5 de setembro de 1997, aos 87 anos. Pessoas que passou a sua vida inteira dedicada à ajuda de pessoas necessitadas. Pautada no quê? Pautada no quê? No que ela se pautava para fazer isso? Na Bíblia, irmãos. Ela fazia isso com base na palavra de Deus. Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1929. Foi um pastor da Igreja Batista, combateu o racismo nos Estados Unidos, segregação racial, vou explicar, ativista contra a pobreza e a guerra do Vietnã. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Morreu assassinado dia 4 de abril de 1968, aos 39 anos. Pastor da Igreja Batista, combateu a segregação racial. Mas, irmão Valdir, o que é segregação racial? O ônibus que carregava branco não carregava negro. Esse carregava tinha uma divisão no meio para eles não se misturarem, não ficar lado a lado. E era lei, não podia. Se um negro entrava para dentro, ele ia para a cadeia. Quem combateu isso aí? Pastor da Igreja Batista. Com violência? Não. Manifestações pacíficas. Ele nunca usou a violência para isso. Lanchonete, praças públicas, eventos públicos. Se fosse branco, o negro não ia. Aí na igreja, se fosse branco, o negro não entrava. Quem lutou contra isso? Nos Estados Unidos? Martin Luther King. E o lema dele era: eu tenho um sonho. Era só isso. Eu tenho um sonho. Só que custou caro, custou a vida dele, um cara jovem, 39 anos, mas lutando pelo bem-estar do povo. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, irmã Dulce, nasceu no dia 26 de maio de 1914, freira brasileira, conhecida por seu trabalho incansável com os pobres e doentes de Salvador. Fundou a instituição Irmã Dulce. Essa instituição atua até hoje. Se vocês procurarem na internet, ela atua até hoje, prestando serviço assistencial às pessoas que necessitam. Ela morreu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos. Pessoas que passaram a sua vida inteira dedicada aos pobres e necessitados. E nós temos dificuldade, e às vezes dá um prato de arroz para uma pessoa que passa batendo palma na porta da nossa casa. Tiago diz para não sermos omissos e negligentes aos atos de bondade para com o nosso próximo. Tudo que estiver ao nosso alcance vale a pena fazer, para não incorrer no erro do pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Atos, capítulo 10, versículo 4. E ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. Ele não esqueceu de você. Ué, mas está falando de quem aqui? Cornélio? Quem era Cornélio? Era o centurião da corte. O que é o centurião da corte? Ele era oficial do exército. Na quinta posição, ele tinha centenas de homens sob o comando dele. Então ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um cara que tinha boas condições. Só que ele era temente a Deus. Ele não só orava a Deus, como ele ajudava as pessoas necessitadas. E o anjo vem e aparece para Cornélio. E Cornélio fica tremendo de medo. E Cornélio vai e pergunta: o que é, Senhor? E o anjo responde para Cornélio: Deus aceitou as suas orações.
é a ajuda que você tem dado aos pobres. Ele não esqueceu de você. Como assim? Quando ele estava dando para Deus, ele estava dando para os pobres. Qualquer coisa que fazer para um desses pequenininhos está fazendo para mim. Mas qualquer que maltratar um desses pequenininhos está me maltratando. Paulo, quando ia em busca dos cristãos para levar presos, aí uma grande luz aparece diante dele e ele cai de cima do cavalo. E aí ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo estava perseguindo Jesus, Jesus nem estava mais na terra. Quando nós fazemos alguma coisa, independente de quem seja, irmãos, estamos fazendo para Deus. Tenhamos isso na nossa consciência. Eu não gosto daquele irmão, não vou fazer. Primeiro, perdoa você, perdoa ele, vai lá e ajuda ele, porque você está fazendo para Deus. E a nossa conclusão? Em um tempo de tantas distrações e frieza espiritual, à medida que se multiplica a iniquidade, os discípulos de Cristo são chamados a manter o foco nos princípios bíblicos, para cumprir a autêntica vocação de ser um agente que promove a paz e persevera em fazer o bem, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. Então, irmão, vamos fazer o bem. Vamos promover a paz. O salário é muito bom. Deus, ele paga muito bem. Ele dá o direito de a gente ser chamado filhos dele.